Paz do Senhor aos irmãos. Abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 4 e versículo de número 13. João 4 e versículo de número 13, e vamos ler até o 14. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por estar neste lugar. Fico muito feliz de estar falando num culto para os jovens, esse pessoal que tanto me recebeu muito bem, e que tanto os dirigentes como ao pessoal que faz parte, que Deus continue abençoando e recompensando a vida de vocês. Também quero agradecer ao pastor Davi que nos convidou para estar aqui. Que Deus abençoe a sua alma, a sua família e a igreja que está neste lugar, amém? João 4 e versículo de número 13, que diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Feche a sua Bíblia e tome seu assento. Glória a Deus. Irmãos, quando olhamos para o texto em questão, para o texto que estamos analisando, nós vemos que Jesus ainda estava pregando o Evangelho na Judéia, e quando ele viu a necessidade de sair deste local, porque surge uma ideia no meio dos judeus de que Jesus fazia mais batismos do que João Batista, apesar de que Jesus não batizava ninguém, eram os seus discípulos. Mas Jesus, para não arranjar mais confusões, dificuldades naquele local, ele acaba tentando sair da Judéia e ir para a Galileia. O grande tropeço no caminho era que ele tinha que passar por Samaria primeiro. E se nós olharmos para a história e para os judeus evitavam passar por Samaria por causa dessas duas diferenças entre esses dois povos. E outro grande problema que Jesus estava enfrentando era a necessidade de pregar o Evangelho. Jesus necessitava chegar na Galileia, porque com certeza foi lá que ele realizou os maiores milagres dele, que ele pregou o Evangelho, e foi pelos arredores desse local, onde ele contou suas parábolas, onde ele teve suas viagens. Então ele necessitava ir para este local, mas o caminho mais curto era passar por Samaria. Mas nós sabemos que não foi só a necessidade de ir para a Galileia que fez ele passar por Samaria, mas a necessidade de pregar em Samaria também. Existiam pessoas lá que precisavam ouvir o Evangelho. Não importa quantas pessoas seriam, mas existiam pessoas que necessitavam ouvir as palavras da vida eterna. Existiam pessoas lá que estavam perdidas, estavam cegas, estavam mortas. E quando Jesus se dirige para lá, isso é identificado no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Ele foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. E junto naquela cidade havia uma fonte de água, onde as mulheres iam pegar água com seu cântaro e voltavam para suas casas. Essa fonte é uma fonte histórica, porque era a fonte identificada como a fonte de Jacó. Então tinha um conteúdo ali, e Jesus sabia disso. Provavelmente era perto talvez do meio-dia, e Jesus se assenta no local perto da fonte, e provavelmente ele estava cansado já da viagem. E quando ele olha, ele vê uma mulher samaritana vindo tirar a água. E como ele estava cansado e provavelmente ele estava com sede,
Aqui nós vemos um traço da humanidade de Jesus. Ele pede água, dai-me de beber. Mas aquela mulher olha para ele e vê aquilo como se fosse uma ofensa ou algo estranho. Porque quando Jesus fala, dai-me de beber, Jesus quebra dois preconceitos aqui. O primeiro é aquele preconceito histórico onde os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus estava falando com alguém que era samaritano. Jesus não demonstra nenhum preconceito, nenhuma dificuldade. E Jesus quebra a segunda ideia. Que os homens, normalmente os rabinos, não falavam com as mulheres. E Jesus vai, uma mulher samaritana, e fala com ela. Normalmente. Jesus tira esses dois preconceitos. A mulher se acha estranha, ou acha estranho essa ideia. Como sendo tu judeu falas comigo que sou samaritano? Como tu pedes água para mim? Jesus responde e diz, se tu conheceras o dom de Deus, você é que me pediria água. E a mulher olha para ele, olha para as suas mãos e vê, bom, mas ele não tem como tirar água, ele não tem os utensílios necessários para retirar a água da fonte. A visão dessa mulher estava nas coisas materiais e nas coisas físicas. Ela não entende o que Jesus fala. Mas Jesus diz, se tu conheceres o dom de Deus, e se nós olharmos a palavra dom aqui, vem de algo que é absolutamente relacionado ao Senhor Deus, mas também relacionado à água viva. Sendo que a água viva, que é um dom de Deus, e dom de Deus é dado, é de graça, é oferecido. Não é comprado, nós não conseguimos obtê-lo, mas é pela graça de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, tu me pedirias água. E aquela mulher olha e diz, Senhor, o poço é fundo, e não tem como o Senhor tirar água daí. E ainda ela pergunta, és tu maior que o nosso pai Jacó? Novamente nós vamos para o texto de cima, se conheceras o dom de Deus, tu me pedirias água. E Jesus diz, qualquer que beber dessa água, vai tornar a ter sede. Quando Jesus fala isso, ele identifica não só algo como de beber uma vez só, mas voltar a beber novamente. É isso que o texto diz. Ou seja, você vai continuamente voltar a beber e novamente vai sentir sede. Você bebe água e sente sede, você bebe água e sente sede novamente. E assim sucessivamente. Nunca vai se saciar. Parece que Jesus, apesar de estar falando do lado material aqui, do lado físico, ele está trazendo a mulher para o lado espiritual. Para identificar algo que não estava falando só da carne, do sangue, do nosso corpo, mas algo que fala sobre o espírito, sobre a alma. Qualquer que tomar dessa água vai voltar a ter sede. Você vai voltar na fonte, no mesmo local, no mesmo lugar, porque você vai sentir sede outra vez. Isso é fácil de identificar, porque nós necessitamos de água para a sobrevivência. Nós às vezes não notamos isso no dia a dia, mas nós precisamos de água. Ela é uma necessidade. E quando Jesus fala isso, e ele diz mais à frente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Quando Jesus fala beber, ele não está falando apenas no passado. A ideia aqui é um presente imperativo. Ou seja, algo que continua acontecendo. E aqui nós temos um problema. Que quando Jesus fala isso, e nós analisamos o texto, que aquele que beber da água, aquele que continua bebendo da água, nunca terá sede.
Eu não quero saber se você bebeu essa água há uns 10 anos atrás, há uns 5 anos atrás. Aquele que continua bebendo a água. Nós temos cada vez mais cristãos hoje, que se nós chegarmos a eles e perguntarmos, bom, existe uma água que jorra para a vida eterna em você? Ele dirá, sim, existe. E diz, desde quando? E por quê? Bom, porque há 10 anos atrás eu decidi seguir a Jesus. Eu fui à frente e me identifiquei como cristão. Mas de 10 anos para cá, a vida dessa pessoa não muda em absolutamente nada. Não muda como fala, não muda como se veste, não muda como vive, não muda nada. É a mesma pessoa que sempre foi, ainda está morto em seus pecados. Paulo diz em Romanos 8, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não para os que estaram, não para os que aceitaram, mas para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 3,16, porque todo aquele que nele crê, e não que creu. Jesus diz, aquele que bebe continuamente dessa água, nunca terá sede. O grande problema dos nossos cristãos atuais é que eles estão identificando como cristãos, mas não têm uma vida cristã. Suas vidas não mudam em absolutamente nada. Eles vão ao trabalho, eles vão ao colégio, eles vão à sua faculdade, mas a sua vida continua a mesma. E é pior do que um filho das trevas. Estão podres por dentro. Jesus chama isso de sepulcros caiados. Sabe? Um sepulcro todo bonito de véu, com cores bonitas e tudo mais, você abre dentro, ele é podre. Porque é um sepulcro. Talvez essa seja a vida de alguns aqui hoje. Que dizem que, bom, há uns 5 anos atrás, há uns 10 anos atrás, a pergunta não é se você bebeu a água, a pergunta é se você continua bebendo esta água. Eu não quero saber se há uns 10 anos você fez alguma confissão lá atrás, se sua vida não mostrou mudanças, se você não vive uma vida de mudanças, provavelmente a confissão que você fez não foi verdadeira. A água que eu lhe der, nunca terá sede. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabia que a mulher samaritana estava perdida. Depois no versículo ele vai identificar que a mulher já tinha 5 maridos. E com que ela estava agora não era marido dela. Jesus estava levando ela a identificar ele como Senhor e Salvador. Primeiro a se arrepender dos seus pecados, depois crer em Jesus como Salvador. Não é isso que Jesus diz em Marcos capítulo de número 1, versículo 15? O tempo está cumprido, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede no Evangelho. A água que eu lhe der. Primeiro, ninguém consegue a água e ninguém bebe a água por esforço próprio. A água que jorra para a vida eterna provém da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele. Olha esses versículos. Se fará nele. O problema é que nós, cada vez mais, queremos nos identificar como cristãos, mas os cristãos
foram chamados por esse nome, eram exatamente porque eles estavam imitando a Cristo. Mas, se você se identifica como um cristão, mas sua vida não é uma vida de imitação de Cristo, então eu não sei o que você é, mas provavelmente você não é um cristão. Uma fonte de água. Uma das coisas importantes aqui no livro de João é a ideia também da água. No capítulo 3, Jesus fala sobre a água, quando Jesus está falando com Nicodemos, que nós temos que nascer da água e do Espírito. Alguns identificam como a água do batismo, mas é muito mais forte do que isso, mas muito mais profundo do que isso. Ou seja, quando nós falamos de água, quando nós falamos de purificação, porque a água está ligada a isso, nós nos remetemos ao Espírito Santo. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. Uma fonte. O problema é que nós queremos beber um gole d'água e não beber mais nada. Mas aquele que está em Cristo continua a beber desta água. É por isso que ele não tem sede. É por isso que ele não tem amor pelas coisas deste mundo, pelas coisas desse século. É por isso que ele não precisa constantemente buscar sentido para a sua alma, porque a sua alma já tem todo o sentido que precisa. Porque ele tem Cristo em sua alma e Cristo é todo o sentido dela. É por isso que os cristãos não buscam incessantemente uma coisa para que possam satisfazer os seus desejos, porque Cristo satisfaz a sua alma totalmente. Eles não precisam dessas coisas desse mundo. Eles não precisam imitar as coisas deste mundo, viver como este mundo, porque Jesus simplesmente satisfaz a sua alma. Porque eles não têm sede por essas coisas, porque eles estão saciados pelo Espírito Santo. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós temos uma coisa aqui. A palavra jorrar, além de ser jorrar, ela significa também brotar água. Significa brotar alguma coisa do interior. Antes de algo jorrar, ele precisa brotar. Isso precisa acontecer em nossas vidas. Um dos grandes problemas é que é exatamente isso. Nós queremos vir a Cristo, mas nós queremos beber pequenos goles desta água. Nós queremos satisfazer com tão pouco. E nós queremos deixar a nossa vida um deserto como está. O que cresce num deserto não dá frutos. As folhas não tem algo verde aparecendo. Não é algo bonito de se ver. Está seco. É difícil encontrar água. Esta tem sido a vida de muitas pessoas, mesmo que estejam dentro de uma igreja, frequentando uma denominação, mesmo estando em grupos de jovens. Sua vida vai continuar vazia, porque você nunca provou dessa água e porque você não continua provando dessa água. Porque sua vida está tão seca quanto o deserto. Vida eterna. Uma das coisas mais marcantes de João é quando Jesus fala sobre a vida eterna. Como diz em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus quis dizer nesse texto? Se você olhar sempre as palavras de Jesus, às vezes é meio difícil encontrar no português as palavras, o que elas querem dizer.
Mas se você olhar realmente o que Jesus quis dizer, Jesus não fala simplesmente numa ideia do passado, mas uma coisa que continua acontecendo. É algo progressivo. Se permanecerdes em mim, dareis frutos. Mas só se vocês permanecerem. Vida eterna. Primeiro, aquele que beber da água que é dada por Deus, nunca terá sede. E segundo, esta água criará uma fonte nele, que jorrará para a vida eterna. Nós temos cada vez mais e mais pessoas querendo viver as suas vidas antigas, e mesmo assim querem se identificar como pessoas transformadas. A água do Senhor Jesus, que Jesus oferece, nunca será bebida sem que nós estejamos perto desta fonte. Se nós estivermos longe da fonte que é Cristo, nós nunca iremos conseguir beber desta água. E nós temos cristãos hoje em dia. Cristãos estão cada vez mais e mais longe de Cristo. Sua vida parece um vale bonito, mas pelo menos externamente, quando você vai entrar e ver o interior dessas vidas, não existe fruto, não existe absolutamente nada. Jesus diz que se nós estamos nele, permanecemos nele, nós daremos frutos. Como podemos saber se estamos em Cristo se a nossa vida não produz frutos? Se a água que dissemos uma vez que estamos bebendo, mas essa água não é identificável por nós, não é visto pelas pessoas, porque quando a mulher samaritana entendeu o evangelho, ela foi procurar outras pessoas para que entendessem o evangelho também. Quando ele fala jorrar a água para a vida eterna, não é só para você mesmo, para mim ou para tal pessoa, porque Jesus diz qualquer um, não importa quem, o que importa é se ele beber desta água. Eu queria ler Ezequiel 36, versículo 25, que diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Mas o que nós temos hoje, nós não temos absolutamente nada disso. Nós temos pessoas querendo viver as suas vidas como se nunca tivessem conhecido a Cristo. Dizem que acreditam em Deus somente na teoria, mas na prática continuam ateus. Vivem como se Deus não existisse, como se Cristo fosse apenas um mito. Está na hora de mudar isso. Mesmo que você venha aqui na frente, ou esteja aí no seu banco, se identifique como cristão, se arrependa dos seus pecados e crê no evangelho. Se você sair daqui e não mudar em nada, provavelmente essa confissão não foi genuína. Porque o que começou a boa obra há de terminá-la.
Se coloque de pé. Eu sei que estamos a maioria em jovens aqui. E provavelmente não conheço individualmente cada um, mas eu tenho certeza que o Senhor conhece a cada um. Eu vim pregar o Evangelho a vós, mas não sou eu que convenço a cada um de vocês, mas é o Espírito Santo, e tenho certeza que Ele já está aí. E tenho certeza que se você continua sendo um cristão nominal, somente de nome, a oportunidade de hoje você ser um cristão genuíno, um discípulo de Cristo, um imitador de Jesus. A oportunidade desta água começar a jorrar em você, para que as outras pessoas vejam a sua mudança, para que as outras pessoas possam ver e ter sede da água que jorra dentro da sua vida, para que elas possam ter sede de Deus, somente olhando o seu testemunho, para que elas possam ter sede do Senhor. Porque infelizmente algumas pessoas têm dado um testemunho que tem dado repulsa às outras pessoas, e em vez de atrair essas pessoas a Cristo, tem deixado cada vez as mais longe de Cristo. E como diz Jesus, há dessas pessoas que fazem desviar um desses pequeninos. Melhor se fosse amarrar uma corda ao seu pescoço com uma pedra e se jogar ao mar, do que fazer desviar um desses meus pequeninos. Eu vou orar por você, seja aí do seu banco, seja aí da sua casa. Eu espero que a palavra que foi aqui pregada chegue até o seu coração. E como diz Ezequiel, que ele possa quebrantar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, para que a espada da palavra do Senhor possa perfurar o seu coração. Feche teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nesse momento, Pai, temos aqui vários e várias jovens, talvez adultos, e pessoas de todas as idades. Senhor, como somos tão pecadores, Pai, diante da Tua graça e do Teu poder. Mas o Teu Evangelho foi aqui pregado. A Tua palavra foi falada, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. E se em nós, Pai, existe alguém dentre nós que tem vivido distanciado da Tua palavra, mesmo frequentando os cultos, mesmo indo a todos esses momentos jovens, mesmo se satisfazendo de todos esses momentos dentro da igreja, mas que não houve uma transformação total em suas vidas, Pai. Que Teu Espírito Santo, que o poder do Evangelho possa quebrantar os corações deles, não só aqui na igreja, mas aquele que está me ouvindo em casa. Que a Tua palavra, Pai, possa tocar os corações de cada um. E que o poder do Evangelho, Pai, possa quebrantar estas vidas. Que eles possam vir a Cristo. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo genuinamente. Que todas as suas vidas imundas sejam jogadas fora. Que todos os seus malditos caminhos que eles têm andado, com as suas prostituições, com as suas mentiras, sejam jogadas fora. Que todos os seus ídolos sejam pisoteados. E que eles possam se tornar a olhar para Cristo. Que eles possam morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. E que essa água possa jorrar dentro do interior de cada um, não só agora, mas continuamente, Pai. Que eles possam permanecer na Tua palavra até a Tua vinda, no nome de Jesus. Amém. E amém. Meus prezados, a paz do Senhor. Depois de termos ouvido essa palavra, eu creio que
vocês decidiram beber mais dessa água para que sejam uma fonte que jorra para a vida eterna. O ser humano aqui vai viver um período de tempo, tem um tempo determinado, um mais, outro menos, mas ninguém fica aqui eternamente. Só tem duas eternidades, dois lugares para passar a eternidade. Um com Jesus Cristo, que é a vida eterna com Cristo. O outro, eternamente, uma condenação, um sofrimento eterno. Cada um de nós escolhe. E foi dito aqui, aquele que em vós começou a boa obra, se você já deu o teu coração para Cristo, Ele aperfeiçoará até aquele dia que Ele vem nos buscar. Mas o importante de nós ouvirmos a palavra, conforme Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu penso que nessa noite vocês vieram, e eu vos parabenizo. Todos vocês vieram nesse culto jovem, e com certeza vieram aqui para cultuar a Deus, ouvir a palavra. E aqui foi dito, já no início, para aprender mais e ter uma vida melhor para Cristo. Então, cada palavra que é pregada serve para a nossa edificação. Que bom, eu fiz questão de vir, não sou tão jovem, mas também não sou velho, né? Nós vemos que alguém fica maduro. O saudoso pastor Pimentel, ele dizia que era um jovem idoso. Então, eu faço parte. Mas eu fiz questão de vir para participar desse culto jovem. E graças a Deus que aqui nós podemos nos edificar junto com os jovens. Porque quando fala de jovem, às vezes alguém pensa, vai ter novidade, vai ter inovações, mas nós não precisamos nenhuma inovação, nenhuma outras mudanças, porque a palavra de Deus ela continua a mesma, é cumprir com a palavra. E que Deus vos abençoe, vocês saiam daqui com esse firme propósito, ser cumpridor da palavra de Deus. Deus vos abençoe e eu agradeço. Eu creio que dá para finalizar. Vamos orar e agradecer a Deus. E que Deus continue abençoando. E que os próximos cultos, vocês convidam mais jovens. E cada vez o culto jovem possa aumentar. Aleluia. E que venha mais jovens e com certeza pessoas casadas, idosas, também podem participar. E quando os jovens servem a Deus de coração, os mais idosos também se alegram junto. Graças a Deus. Porque quem já tem mais idade sabe que não vai ter uma vida que nem aqueles jovens, que nem vocês são. Se Deus permitir,
Quem sabe alguém que está aí com 20, dificilmente um jovem está com 30 anos, mas a Bíblia diz que a nossa vida chega a 70, 80 anos, poucos passam dessa idade. Embora que estamos vivendo numa época que parece que se prolonga um pouco a idade. Mas são poucas as pessoas que chegam a 100 anos. Quem está com 20 vai chegar nos 80, se Jesus não voltar logo. Quem sabe vocês têm 50, 60, 70 anos pela frente. Vocês podem ser muito úteis na obra de Deus. Que Deus vos abençoe, que vocês sejam aperfeiçoados cada vez mais na vossa vida espiritual e ser útil na obra do Senhor. Parabéns pela liderança jovem, que Deus abençoe e continuem assim, e nós ficamos felizes. Oremos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por mais um culto jovem que aqui foi realizado, por todos quantos aqui participaram. Abençoa a liderança que está, Senhor, administrando estes jovens. Abençoa, dirige a cada um e guarda-nos em continuação. Dá-nos uma noite de paz e descanso. Amanhã nos dá um novo dia e prepara-nos para o dia glorioso da Tua vinda. Somos gratos por tudo e pedimos as mais ricas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Cada crente, como é que é? Cada crente, mais um crente. Ah, muito bem. Criciúma.